Essa economia escravocrata gerou o capitalismo. Então não me estranha que na cabeça imaginária do capitalismo ele não saia de 500 anos atrás, mas nós saímos. Então eu acho que agora o educador é preciso pensar que a escola ela deve e tem que trabalhar com os outros atores sociais. Quando você trabalha com a identidade, não é só a identidade do estudante que está em pauta. Tem também a história, o que esses professores viveram. Um povo que não possui o reconhecimento da sua identidade é um povo que tem uma cidadania incompleta. Como nossa sociedade tem muitos preconceitos, essa é uma fase da gente criar oportunidades para a criança aprenda a respeitar o outro, entender que as pessoas são diferentes, que os grupos são diferentes e todos merecedores de respeito. Estamos ensinando como se a gente estivesse lidando com uma população que ela fosse uma exceção. E ela não é. A exceção é a Europa. A regra é a África. Então a gente vai ter que inverter. Diante de tantos desafios fora e dentro da sala de aula, professores apontam caminhos e estratégias para colocar em prática a Lei Federal 10.639. Em vigor desde 2003, a legislação tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e particulares de todo o país. Existe um desafio colocado hoje para a gestão pública de escolas de educação básica, de escolas da educação infantil, que é um processo de compensação. De que forma, dentro do seu tempo de trabalho, esse profissional ele vai se apropriar das mudanças que aconteceram no currículo, ele vai tomar ciência do impacto da mudança desse currículo no seu fazer pedagógico e responder a isso. Essa lei, então, tem uma grande importância, principalmente porque ela observa um histórico. Por exemplo, quando as crianças trabalhavam no ensino fundamental com a questão social, ela, por exemplo, só tinha no livro didático famílias, por exemplo, brancas. Quando ela, criança, começa a ver que é possível ter famílias negras, ela também se reconhece naquele material. Parece um exemplo simples, mas não é. Quando você vê heróis negros retratados no livro didático, quando você vê na história heróis negros, mulheres negras, heroínas negras, quando você vê famílias negras retratadas no livro didático, isso traz um empoderamento para a criança e no futuro para o adulto negro que o faz perceber também como sujeito da história e protagonista da história. De fato, eu tenho acreditado particularmente nisso, nessas décadas aí de formação de professores, tá? E passei a trabalhar mais intimamente com uma ferramenta que eu considero ultra estratégica, que é o livro. Tá? O livro, primeiro, ele é um valor muito positivo no imaginário brasileiro. Mas a grande questão, a meu ver, é como a gente referenciar a escola, a prática pedagógica, a partir dos livros. Porque nós temos livros que vão apresentar conteúdos sobre África, temos livros que vão apresentar, no caso da literatura, personagens negras que não apareciam há muito tempo. No caso das crianças pequenininhas, as meninas, por exemplo, elas podem hoje ver princesas negras nos livros. E as princesas foram historicamente brancas, louras ou brancas dos cabelos castanhos escuros. E, ao mesmo tempo, um outro diferencial, que aí eu acho que é o grande salto, principalmente na literatura. Que na sala de aula, os professores e as professoras possam referenciar a produção literária de escritoras e escritores negros. Isso faz uma grande diferença. Para além do potencial do livro como objeto, produto, que veicula leitura, saberes e tudo mais, essa questão das autorias negras é de fundamental importância hoje. Tá? É uma referência assim, que muda tudo.
Porque a população brasileira, a partir da leitura, em sala de aula principalmente, vai começar a referenciar o negro como escritor, como produtor de conhecimento, como produtor de arte pela palavra. O que o imaginário não reconheceu, não legitimou e não deixa que seja legitimado até hoje. Agora é um ensino tão importante que ele não pode se reduzir a datas. Ninguém aprende num dia, né? É querer muito. A gente sabe que às vezes a gente sai da sala de aula e fala, nossa, eu falei tanto naquela aula, os meninos esqueceram tudo. O ato de educar exige sistematização, repetição e organização. Então não pode ser só no dia 13 de maio e no 20 de novembro. Não para o Brasil. Primeiro porque o Brasil foi o país que mais recebeu população africana do mundo. É o segundo país com maior população negra do mundo. Depois da Nigéria somos nós, a Nigéria está na África. Então nós temos uma responsabilidade pedagógica. E é preciso pensar nos 9 anos. A gente não pode pensar história e cultura afro-brasileira segmentada. A gente tem que pensar ao longo dos 9 anos, ou dos 13, considerando a educação infantil, para contribuir para esse estudante ter um conhecimento que o ajude a entender a sociedade. Então a gente precisa reconhecer que a gente ainda tem esse legado em mãos. O que nos falta enquanto pesquisador? Pesquisar. Ensinar, como dizia Paulo Freire, é um ato de pesquisar e educar. Quem pesquisa, educa. Quem educa tem que pesquisar. Existem livros hoje. Existem diversos materiais que a gente pode usar dentro da sala de aula. Agora, eu não vou negar que os maiores profissionais que ficaram há mais de 30 anos, o Movimento Negro Unificado ano que vem completa 40 anos, mas são 40 anos em que eles estudaram muito sobre os estudos africanos, sobre a situação dos negros na diáspora. Então esses militantes são educadores potenciais dentro das nossas escolas, são potenciais para nos ajudarem, além dos livros didáticos. Quando você chega numa escola e vê como tem tantas iniciativas assim que ajudam os alunos a se sentirem incluídos dentro, facilita demais. Na escola que eu estudei, não tinha muitas coisas voltadas para isso. E eu lembro que quando eu cheguei lá de trança, porque todo mundo usava cabelo alisado, e tem pouco tempo, eu formei ano passado no ensino médio. E eu falei, não, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero usar o meu cabelo do jeito que ele veio ao mundo e eu não quero que ninguém me peça. Então eu comecei e eu percebi que muita gente na escola não tinha essa coragem. Então quando eu dei um passo para frente, muita gente começou a querer aquilo também. Porque, assim, eu vejo as meninas aqui, por exemplo, tem a Eloara, que é uma aluna minha, que tem um cabelo black maravilhoso. É uma coisa que nas outras escolas eu não vejo as meninas tendo aquilo de querer mostrar aquilo de bonito que tem, sabe? Em uma escola mesmo, eu também tenho cabelo black. Tinha uma menina que ela não usava. Depois que eu comecei a ir, eu comecei a perceber que ela começou a usar. E ela até conversou comigo e falou, nossa, olha que bacana, tudo mais. Você me deu uma oportunidade de mostrar, porque eu tinha vergonha, ninguém aqui na escola nunca usou. Então, esses projetos são importantes para eles verem que aquilo não é uma coisa ruim, nem uma coisa fora do normal. É uma coisa que eles são e que eles têm o direito de ser. Eu comecei a acostumar com o meu cabelo assim, foi depois de um desfile que eu fui, de africanidade. Aí eu vi as meninas tudo com cabelo assim, desfilando e tal. Aí eu gostei, aí depois que assim, eu gostei, fui no salão, cortei meu cabelo. Aí depois disso eu comecei a usar meu cabelo assim. Depois que eu comecei a usar meu cabelo, assim, eles começaram a me chamar para várias agências. E assim eu comecei a fazer trabalho. Aí agora eu vou desfilando assim, por causa do meu cabelo. O nosso trabalho começou em 2005, quando pela primeira vez a gente fez a formação
chamada A Cor da Cultura. E que era muito importante para nós, não é só dar o conhecimento, mas também elevar a autoestima desses alunos, né? Para que eles pudessem se reconhecer, né? Isso foi muito importante para nós. E o que a gente buscou o tempo todo foi isso. Então, por exemplo, quando a gente faz uma exposição que a gente traz figuras negras, né? Para a gente poder trabalhar a estética, o belo de uma outra forma, do aluno se ver naquela imagem, dele se reconhecer, né? Então, isso foi muito importante para nós. Nós estamos nessa trajetória ainda temos muito que aprender, né? Mas todo ano a gente faz atividades. Por que tu me chama se não me conhece? A professora pediu para a gente ler o livro, que era o livro da Ovelha Negra. Aí ela pediu para a gente escrever. Aí a gente foi lá e escreveu a Pretinha e as 7 amigas. Se não me conhece. Era uma vez um casal que sonhava em ter uma filha com a pele escura, bem moreninha. Depois de um tempo, lá estava ela, uma menina bonita, sorridente, que adorava cantar. Deram-lhe o nome de Pretinho. Eu basicamente gosto muito do Nelson Mandela, né? Acho o Nelson Mandela muito bom, né? Para a cultura negro e também para a cultura africana, né? Que é maravilhosa a cultura africana, muito bonito, gente. O meu sonho é ir para a África. E uma coisa que a gente aprendeu aqui foi o seguinte, que a gestão pedagógica é muito importante. Então, se a gente tem uma equipe de gestão que acredita na proposta pedagógica, que acredita que é importante trabalhar com a lei, a gente vai unindo as pontas, unindo os coletivos da escola. E aí, o trabalho com a lei, ela não é só uma disciplina, ela passa a fazer parte do projeto político-pedagógico da escola. Hoje em dia, nós reconhecemos que o trabalho com a Lei 10.639 é um trabalho da instituição e que dá orgulho a todos, não só os alunos, como os professores. Por meio de brincadeiras, jogos e outras atividades didáticas, o lúdico entra em cena na educação infantil para trabalhar o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Propostas pedagógicas que os educadores desenvolvem para colocar em prática a Lei Federal 10.639 e discutir a temática racial no ambiente escolar. Na educação infantil, uma das orientações é que esse é o momento da criança se conhecer, se reconhecer. Então é importante que as atividades desenvolvidas nessa fase considerem as curiosidades que vão surgir. A curiosidade pelas tonalidades de peles que as pessoas têm, o tipo de cabelo, cor dos olhos, né? É comum as crianças se perguntarem ou perguntarem para as pessoas por que elas têm a cor que têm. É um período de curiosidade, ele deve ser estimulado, né? E a instituição deve se preparar para isso, oferecendo uma materialidade que possibilite a criança perceber essa diversidade que há no mundo. Então, devem ter brinquedos, né? Livros que contemplem a população branca, a população indígena, a população negra, para que ela possa perceber a diversidade entre as pessoas.
histórico que a gente tem, 300 anos de escravidão, a raça negra ela carrega todo esse histórico, né? Então vem o racismo carregado de todo esse tempo, né? Então é muito importante a gente tentar desconstruir isso desde pequeno, com as crianças e tudo mais, trabalhar essa questão racial, o que é ser preto, o que é estar nas comunidades, o que é sofrer racismo, essas ideias, né? E enaltecer a raça negra mesmo, né? Porque o padrão de beleza que a gente tem é o eurocêntrico, né? Então, assim, pelo menos ir tentando encaixar os negros nessa ideia, ajudar nossas crianças negras também a se verem beleza nelas, entendeu? Ver beleza no cabelo, nos traços grossos, na cor da pele mais escura, porque assim, quanto mais preto você é, mais escuro, menos aceito a gente é, né? Então essa ideia de aceitação, que a gente é bonito sim, com traços grossos, com a pele escura, com cabelo crespo, é importante. Mas isso não é algo que só a instituição pública deve fazer. A instituição particular, mesmo que ela trabalhe com crianças, de que as famílias têm um alto poder aquisitivo, é importante que essas crianças percebam que a sociedade em Belo Horizonte é uma sociedade, é uma população diversa, né? E que essa diversidade é um valor para a cidade. Essa é uma questão do país como um todo, essa é uma questão nacional. Então, nas escolas particulares, muitas vezes, nós nos deparamos com a segunda questão em relação à lei. As escolas particulares, em sua maioria, possuem a maioria de estudantes não negros, e por isso a escola entende que não tem dentro de si essa questão do racismo como um problema, ou mais, essa questão da identidade negra ou indígena como uma questão a ser trabalhada, porque afinal nessa escola particular nossa quase não existem negros, quase não existem povos indígenas, então nós não precisamos trabalhar esse tema. E não é isso. A escola, ela faz parte da sociedade, portanto os temas da sociedade têm que fazer parte dos temas que são discutidos na escola. Então, já que eu estou falando de artes negras, e eu quis focalizar isso muito bem, porque essas são questões que não estão pautadas na sociedade. Quer dizer, a gente tem o movimento, as pessoas, né? A gente tem as pessoas, os praticantes dessa cultura negra, né? Que ela é diversa, imensa. Por exemplo, eu estudo a questão da música negra. A música, mas nós temos a dança e outras tantas manifestações que tem essa marca negra nela, que ela traz elementos das matrizes africanas nela, do olhar negro africano. Então, essas marcas estão no nosso contexto. Então, quando eu trago as artes negras para esse contexto, eu estou querendo justamente que os meninos tenham acesso, tenham um conhecimento de que são marcas nossas, são heranças nossas, e nós temos que valorizá-las e conhecê-las. Então aí, Mestre Didi não era conhecido por eles, Jorge dos Anjos não era conhecido por eles, e aí eles estão tendo a oportunidade de conhecer Jorge dos Anjos, Mestre Didi e todos os prazeres, que são todos artistas negros que são negados, não são vistos na sociedade racista como a nossa. Trabalhar com as crianças pequenas de primeiro, segundo, terceiro ano, a gente pensa sempre no trabalho a longo prazo, né? Os escravos de Jó jogavam caxangá. Os escravos de Jó jogavam caxangá. Esse ano a gente elegeu a brincadeira de escravos de Jó como uma brincadeira a gente descobriu que ela é uma brincadeira que tem origem africana e também fizemos um trabalho especificamente sobre cabelos, o que foi muito interessante também, as crianças se perceberem nas suas diferenças, não ser melhor do que a outra porque o cabelo é de determinado jeito e a outra, o cabelo é liso ou o cabelo é crespo, que elas têm as suas diferenças e que nem por isso uma é melhor, outra é pior, que os cabelos são bonitos e o bonito é a diferença. Eu acho legal as brincadeiras e capoeira é legal e eu já entendi que antigamente, os negros eles foram forçados a ir para o Brasil. Eu imagino que lá
seja uma história muito antiga. Quase igual a Maria, que ela disse aqui umas coisas. Para a aplicabilidade da lei, é necessário que a sociedade faça uma série de reflexões. A primeira reflexão, eu diria, é que é uma lei federal. Ela não é uma lei do estado A ou B, ou de uma cidade, município A ou B. Ela é uma lei federal, portanto, ela precisa ser aplicada em todo o território nacional. Nós temos muitas vezes estados que não fazem um acompanhamento da aplicação dessa lei, municípios que não fazem um acompanhamento da aplicação dessa lei e esquecem que a lei ela é uma lei federal. Então esse seria um ponto. Um outro ponto é que essa lei, ela, por ser uma lei, ela não está relacionada ao altruísmo de um professor de um determinado lugar, seja da rede privada ou seja da rede pública. Ela é uma lei e, como lei, exige-se que seja aplicada. E por falar em lei, a lei por si só, ela também não se aplica. É necessário que haja uma política pública que fortaleça essa lei como um instrumento a ser utilizado nos estados e nos municípios. O que ocorre hoje? Por exemplo, se o governo federal não tem nenhuma política de incentivo na formação de professores, na fiscalização do cumprimento da lei, essa lei ela não consegue cumprir o seu papel efetivo. Então, a aplicação da lei exige um grande esforço da sociedade, dos poderes públicos, para que ela não seja fruto do altruísmo ou até mesmo da ignorância de instituições públicas ou particulares que entendem que debater esse tema só debato se isso for um problema da minha escola e esquecer que a escola faz parte da sociedade e está integrada num sistema maior em que todos os temas da sociedade são e devem ser temas da escola. A reforma trabalhista em vigor a partir do dia 11 de novembro trará profundas mudanças nas relações de trabalho em todo o país e também no setor privado de educação. A experiência vivida nos últimos dias de demissão em massa praticado pelo Estácio de Sá é apenas um aspecto dessa nova legislação, ou seja, até então era proibido demissão em massa da forma como foi feita. Então, a Estácio de Sá, utilizando da nova legislação, ela propõe a demissão de centenas de professores, sem nenhum critério do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista trabalhista, e impõe uma condição profundamente desfavorável aos trabalhadores, porque o objetivo da Estácio de Sá é demitir em massa e contratar em massa com valores de salários rebaixados. O sindicato está dando todo o apoio aos professores e professoras. Fizemos questão de lembrar que as homologações devem ser feitas no sindicato. Então, a nossa pauta de homologação está, infelizmente, tomada pelos professores da Estácio, porque em Belo Horizonte foram 54 demitidos até o momento. Então, os professores e professoras têm toda a cobertura do Simpro. Isso vale para qualquer professor de qualquer unidade escolar. Se a escola insiste em não fazer a homologação no sindicato, saindo da escola, venha imediatamente ao sindicato, que nós faremos toda a conferência e tomaremos todas as medidas que forem necessárias. Mãe, por que você veio agora? Disse, mãe, eu vim agora porque a professora me xingou de manteiga preta derretida. E por que é manteiga preta derretida? Mãe foi e falou assim, minha filha, essa cor nossa. Aí eu falei assim, Se liga! Não me conhece ainda, então venho lhe mostrar. Sacode a cabeleira, deixa a juba balançar e não alisa não. O bonito é sarará, beleza que tá junto da pele pra acompanhar. Se liga! Não me conhece
conhece ainda, então venho lhe mostrar. Sacode a cabeleira, deixa a juba balançar e não alisa. Não, não, bonito é sarará, beleza que tá junto da pele pra acompanhar. Se liga! Nega, chibata, crioula, mulher preta, cultura rica, afro-brasileira, assuma sua pele e atitude de primeira. Se tá tudo junto é black com certeza. Vem te perguntar se o mundo negro já encanta você. Sua vida não faz sentido, valorizo viver. Faço o que quiser, eu valorizo por você. Atenção, professor e professora de escolas privadas. O Simprominas, diante da reforma trabalhista, alerta. Em caso de demissão, procure o sindicato. Você tem vários direitos que precisam ser conferidos e bem calculados. Homologação tem que ser no sindicato, independente da data do contrato de trabalho. Não abra mão deste direito. O Simprominas reafirma sua luta em favor da categoria. Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais.